Olá! Hoje, nosso personagem será Prudente de Moraes. Político e advogado brasileiro, Prudente José de Moraes Barros nasceu em Itu, SP, a 4 de outubro de 1841 e faleceu em Piracicaba, SP, a 3 de dezembro de 1902. Foi presidente da República no período de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Prudente de Moraes é o mais jovem dos 7 filhos de José Marcelino de Barros, um tropeiro, negociante de animais, que fora assassinado por um escravo em 1843, quando Prudente era uma criança com pouco mais de 2 anos de idade. Em 1866, se casa com Bem-vinda da Silva Gordo, cuja família se destacava na vida política do país, como seu irmão, Manuel de Moraes Barros, que foi um senador da República, ou seu cunhado, Adolfo da Silva Gordo, que exerceu o cargo de deputado federal e senador da República, bem como seu genro, João Domingues Sampaio, eleito tanto deputado estadual quanto federal, além seu filho, Prudente de Moraes Filho, que foi deputado federal, e seu neto, Prudente de Moraes Neto, dito Pedro Dantas, que não exercerá cargo político, mas que cumprirá função pública como crítico literário e jornalista político. Em 1863, Prudente de Moraes teve sua formação em bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, quando foi colega de turma de outras personagens que seriam relevantes na história nacional, como Bernardino de Campos, Campos Salles, Rangel Pestana e Teófilo Otoni. Após sua conclusão de curso, resolveu por se mudar para Piracicaba, no interior do estado de São Paulo, onde fez sua carreira política, elegendo-se primeiramente como vereador, alcançando a presidência da Câmara Municipal em 1865. Na companhia de Campos Salles pela legenda do Partido Liberal, Prudente foi eleito deputado provincial entre os anos de 1868 e 1869. Já como representante autodenominado republicano a partir de 1876, ainda durante a monarquia, Prudente elegeu-se 3 vezes para a Assembleia Provincial e uma para a Assembleia Geral do Império entre 1885 e 1886, quando apoiou o projeto de libertação dos escravizados aos 65 anos, manifestando suas convicções abolicionistas. Com o advento da República, Prudente de Moraes era uma das principais lideranças políticas de São Paulo, participando ao lado de Rangel Pestana e do coronel Joaquim de Souza Mussa da Junta de Governo Provisório do Estado, junta esta que se dissolveu com a nomeação do próprio Prudente para o exercício de governador em 1889, apenas deixando a função para se eleger senador ao Congresso Constituinte Federal, que se iniciou em 1890. Para o seu lugar no governo do Estado foi nomeado Jorge Tibiriçá. Já senador, Prudente de Moraes foi eleito presidente do Congresso Constituinte por 146 votos, contra 81 dados a Saldanha Marinho, conduzindo com energia e coragem a difícil atribuição pelos 3 meses que duraria o Congresso até a promulgação da Constituição Republicana, em 24 de fevereiro de 1891, em que definia a eleição, por voto indireto, ao cargo de presidente e de vice-presidente da República. Neste pleito, Prudente de Moraes concorreu com o Marechal Deodoro, perdendo por uma diferença de 32 votos, 129 a 97. Contudo, Prudente acabou elevado à presidência do Senado Federal, que ocupou até o término do primeiro quatriênio republicano, quando o golpe de Deodoro, em 23 de novembro de 1891, provocou movimentos políticos, cuja conturbação resultaria na ascensão de Floriano Peixoto à presidência da República, aprofundando uma crise constitucional, seguida da derrubada de governadores, ao que Prudente de Moraes protestou em apoio a Jorge Tibiriçá, que presidia então o estado de São Paulo. Tais manobras políticas se costuravam em torno de vários interesses. O próprio novo governante paulista, Américo Brasiliense, era um republicano histórico, e ainda no período de Floriano Peixoto, acabou sendo nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, sob o consenso dos chefes paulistas, que viram ser transferido Bernardino de Campos da presidência da Câmara dos Deputados à presidência do Estado. Nesta altura, sob a articulação de Francisco Glicério, que acumulava tanto a liderança da Câmara dos Deputados quanto a presidência do Partido Republicano Federal, e, por isso conhecido como o General das 21 Brigadas,
em referência à sua influência decisiva sobre a totalidade das bancadas federais. Glicério, com o apoio paulista, costurou a candidatura de Prudente de Moraes para a sucessão de Floriano Peixoto. Assim, na convenção do Partido Republicano Federal, o nome de Prudente de Moraes saiu vitorioso, contra alguns votos dados a Lauro Sodré pelos chamados florianistas, e o voto solidário do Rio Grande do Sul em Júlio de Castilhos. Enfim, presidente da República, Prudente encontrou o país em uma situação tensa. Ainda assistia à repercussão da Guerra Civil, provocada pela Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, em 1893, e que se arrastou até o ano de 1895, quando Prudente de Moraes negociou a paz e a anistia, sancionada 21 de outubro daquele ano. No entanto, focos de agitação continuavam no Rio de Janeiro, mesmo após a morte de Floriano Peixoto, principalmente em razão das desavenças entre os chamados jacobinos e os monarquistas, que formavam o cenário ideológico da época. O Partido Monarquista se organizara e lançara manifesto a 15 de novembro de 1895. Por sua vez, a imprensa jacobina, adepta da herança política de Floriano Peixoto e defensora nacionalista da República, não poupava o governo, fomentando a escola militar a um novo clima de revolta. Neste contexto, pouco tempo depois, algo mais grave ocorreu nos sertões da Bahia, em Canudos, onde o conflito com um movimento de caráter messiânico alimentou as paixões políticas entre tendências monarquistas e republicanas, que abalavam a opinião pública do país, que acompanhou pela imprensa o desfecho, com a morte do líder Antônio Conselheiro e o extermínio dos seus seguidores em 1897. O quadro se tornará mais delicado porque, por esta época, Prudente de Moraes foi submetida a uma cirurgia e precisou se retirar do governo durante cerca de 4 meses, quando o posto foi ocupado pelo seu vice-presidente, Manuel Vitorino Pereira. Em seu retorno ao governo, o Rio de Janeiro vivia um clima de guerra, após 2 motins que ocorreram em março de 1897, em função exatamente das mal-sucedidas expedições militares enviadas a Canudos, forçando o Prudente a uma resolução imediata e eficaz, destituindo o ministro da Guerra, e nomeando em seu lugar o marechal reformado Carlos Machado Bittencourt, que se dirigiu à Bahia com o fim de comandar as operações de guerra até o final da luta. E assim foi. Contudo, reservando para a ocasião um acontecimento emblemático. Em 5 de novembro de 1897, quando o ministro da Guerra regressa de sua missão, o próprio presidente, Prudente de Moraes, é vítima de um atentado, no momento no qual passava em revista as tropas do exército. O caso não atingiu o êxito pretendido, porque num ato de heroísmo, o próprio ministro da Guerra, que retornava, se interpôs, sendo ele o assassinado. O fato repercutiu imediatamente, tornando o enterro do ministro da Guerra, no dia seguinte, um grande acontecimento, acompanhado pela população e da figura austera de Prudente de Moraes, que seguiu a pé todo o trajeto, recebendo aclamações ao chegar o féretro ao cemitério de São João Batista, onde José do Patrocínio, em retumbante discurso, enalteceu o gesto do presidente, chamando-lhe Santo Varão. Desse modo, Prudente de Moraes, enfraquecido na função de presidente pelos ataques da imprensa jacobina e monarquista, se fortaleceu em sua posição, predominando tal visão de homem santo sobre o legado, em contraponto aos retratos e alusões depreciativas que lhe alcunhavam, desde apelidos como o Biriba, até o cognome que lhe atribuíra Rui Barbosa de Taciturno do Itamaraty. Seu governo se iniciou com a aliança com Francisco Glicério, que cuidaria da política enquanto Prudente da administração, quando ficou famosa sua sentença a Glicério: "Eu sou o poder executivo, vós sois o poder legislativo." Contudo, logo surgiram as divergências que os separaram e cujo ápice foi o desacordo quanto ao fechamento da escola militar por parte de Prudente, que a considerava o palco em que se fomentava a agitação. O que culminou no famigerado atentado, quando Francisco Glicério foi apontado como um de seus instigadores, tornando-se impossível qualquer reconciliação, e se degringolando na extinção do Partido Republicano Federal, que foi a primeira tentativa de organização partidária de alcance nacional do novo regime. Do ponto de vista financeiro, as revoluções dos primeiros anos da República exauriram o Tesouro Nacional, contra o que seus ministros da Fazenda, Rodrigues Alves e Bernardino de Campos, deram início às negociações para a consolidação da dívida externa,
operação financeira que ficou conhecida por Funding Loan, cujas negociações preliminares foram realizadas no Rio de Janeiro entre Bernardino de Campos e o representante dos banqueiros ingleses, Edward Tuttle, nos primeiros meses de 1898. Tal política seguiu ao quatriênio seguinte pelo ministro da Fazenda Joaquim Murtinho. Já as relações internacionais de Prudente de Moraes foram marcadas pelas atuações diplomáticas do Barão do Rio Branco quanto à questão sobre os limites com a Argentina, em 5 de fevereiro de 1895, com arbitragem favorável ao Brasil, pelo presidente norte-americano, Grover Cleveland. Em julho de 1895, o Reino Unido ocupou a Ilha da Trindade, incursão prontamente repelida pelo governo de Prudente de Moraes. O Brasil já havia protestado contra o estabelecimento francês, no Amapá, de uma grotesca república do Conani, em 1894, questão solucionada pelo arbitramento suíço, em 1897. Ao fim do período, quando Prudente de Moraes deixou a presidência da República sob aclamações populares, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, não tardou a perder o comando da política paulista. Com a chamada política dos governadores, inaugurada por Campos Salles, consolidou-se o Partido Republicano Paulista. Prudente de Moraes dissentiu dos seus antigos companheiros quanto à montagem oligárquica do partido. Já doente e cansado, assumiu a chefia do Partido Republicano Dissidente de São Paulo, propugnando a reforma da Constituição de 1891 e defendendo, nos manifestos de 7 de setembro e de 5 de novembro de 1901, a eleição indireta do presidente da República. Com a saúde minada pela tuberculose, após curta temporada em Cambuquira, Minas Gerais, em 1902, Prudente de Moraes retornou a Piracicaba, sua cidade de adoção, para falecer aos 61 anos de idade. Não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nos vemos por aqui!